Começando um pouquinho da minha história, sou o Lucas Nogueira, missionário hoje, tenho 32 anos, venho de uma família cristã, de berço, então sou nascido e criado, né, dentro do cristianismo, dentro de fato de um lar cristão. Sou filho de pastor, minha mãe intercessora, sou de pais separados, mas tive uma infância de fato muito boa, né, onde tenho irmãs assim incríveis que sempre batalharam muito para trazer também o sustento dentro de casa. Sim. Então, de fato, tive uma infância muito tranquila e dentro da igreja, né? Mas com 13 anos de idade, eu estava dentro da igreja ainda, permanecia dentro do templo. Eu sou músico também, então toco alguns instrumentos. Ai, que bênção. E ali nesse tempo onde eu estava na música, mas eu não vivia algo de fato, um relacionamento com Deus. Sim. E com 13 anos de idade, amigos de fora me convidaram a estar fora da igreja. Amigos me convidaram a ir pro surf. Eu sempre amei praia, sempre amei surf. Passear, né? Sempre amei esse lado. E aproveitando isso, um dia fui surfar com esses amigos e comecei a ter o primeiro contato com as drogas, né? Tive o contato com a maconha. Mesmo assim, eu permanecia dentro da igreja, mas com 15 anos de idade, eu de fato me afastei. Eu costumo dizer que filho de crente não é crente. Filho de crente, ele precisa se converter. Filho de crente, ele precisa ter um encontro com Deus. As experiências dos meus pais, as experiências dos meus tios, dos meus avós, não são as minhas experiências com Deus. Verdade. Então é necessário que eu viva minhas próprias experiências com Deus. E era algo que o Lucas não tinha. Algo que o Lucas nunca tinha vivido até os 13 anos de idade. Eu estava dentro da igreja, costumo dizer que eu era convencido, né, e não convertido. Não convertido. E não convertido. Então eu estava dentro da igreja, tocava, cantava, pulava, louvava, mas eu não tinha relacionamento, não tinha experiências com Deus. E isso me trouxe algumas consequências, porque eu via no mundo algo melhor do que dentro da igreja, né? Uma ilusão de fato que o diabo traz às nossas mentes, né? Mas naquele momento eu enxerguei que o mundo ele me trazia essa experiência melhor do que a igreja. E foi onde eu me afastei de fato do evangelho. Eu sempre fui muito alto, tive essa voz grossa, né? Então eu sempre entrei nos lugares de uma maneira muito fácil, né? Mesmo menor de idade, eu já ia em raves, eu participava assim, das melhores baladas de São Paulo. Se você conseguia entrar? Totalmente, sem RG, sem nada. Isso só por conta da altura, da voz, com os amigos em torno. Sim. Então eu conseguia entrar tranquilamente. Mas isso foi cada vez mais me afundando, porque eu comecei a viver muitas experiências fora e não conseguia retornar para os braços do Pai. E nesse momento que eu começo a viver dentro de raves, dentro de baladas, eu começo a ter contato com outros tipos de droga. Eu começo a utilizar o LSD, o êxtase e chego à cocaína. Nossa. Me torno assim alguém totalmente dependente, um dependente químico, mas ainda não aceitando o que eu era, né? Sempre trabalhei, com 17 para 18 anos eu entro em uma empresa de telemarketing ali na Paulista, no centro de São Paulo. E quando eu entro nessa empresa, muito rápido eu virei supervisor de call center. Então com 18 anos de idade eu já era chefe, eu já tinha um carro na garagem, as pessoas olhavam para mim e falavam assim, nossa, tá tudo bem, tá tudo perfeito. Mas na verdade, quanto mais eu ganhava, mais eu utilizava a droga. E isso era uma grande cilada do inimigo na minha vida, né? Conheço a minha esposa Pamela com 18 para 19 anos, nós já nos conhecemos bem cedo. E é muito interessante porque a Pamela ela vem de uma família presbiteriana, né? De uma família tradicional, de uma família bem rígida, né? Sim. Que gosta de palavra. É crente. É crente. E quando eu conheço a Pamela, nós estamos muito bem. Uhum. Mas eu escondia da Pamela a minha dependência química. Ela não sabia. Não.
A Pamela não sabia. O que a Pamela começou a descobrir depois de um tempo de relacionamento é que eu utilizava maconha. Mas quando eu utilizo maconha, eu consigo convencê-la de que é algo natural, de que é algo tranquilo, que não iria evoluir. E ali, você está vivendo aquele romance, está vivendo aquela paixão, você acaba deixando se levar, né, irmã? E passa-se um tempo, quando eu morava de um lado de São Paulo e a Pamela morava do outro lado, né? De Osasco, eu morava em Osasco, ela morava em Guarulhos. É um extremo pro outro de São Paulo, né? É bem distante. Distante. Sim. Aí eu encontro com a Pamela. Mas como que vocês se conheceram? Nós nos conhecemos através de um amigo em comum que eu tinha dentro do call center. Esse amigo um dia me convidou para ir numa festa em Guarulhos. E quando eu chego nessa festa, está a minha amada. Está ela ali. Estava lá. E foi ali que nós nos conhecemos e começamos a ter um relacionamento. Sim. Né? Mas era muito fácil enganar a Pamela naquela época, porque como eu morava muito distante, então quando eu iria encontrá-la, eu não utilizava droga. Mas quando eu estava sem ela, eu estava no uso, né? Até que chega com 19 anos, nós nos casamos, só que quando a gente se casa, eu não consigo mais enganá-la. Quando nós nos casamos... Porque daí já fica no mesmo ambiente, né? Isso. E não tem como não um tem casal como esconder. Mais. Justamente. Então, quando nós estamos no mesmo ambiente, quando nós estamos juntos ali na mesma casa, acaba que nós, de fato, ela começa a descobrir sobre a dependência química. Irmã, eu te falo que assim, nós casamos com tudo. Nós casamos com apartamento próprio, nós casamos com 2 carros na garagem. Eu já tinha saído do call center, já tinha virado bancário. Eu estava trabalhando num banco. Nossa. A Pamela trabalhando em contabilidade. Então, assim, quem olhava a nossa situação financeira, quem olhava de fora, falava, perfeito. É aquele tal do casal perfeito, o casal né? perfeito. Tem tudo. Tudo. Né? Novos, né? Quem que com 19 para 20 anos... Já conseguiu muita coisa, muita coisa sim, mesmo. De fato. E para quem olhava de fora, falava, nossa, aquela história do julgar o livro pela capa. Isso, né? É literalmente isso, olhar o de fora e falar, tá tudo muito lindo. Tá ótimo. Mas sendo que, na realidade, a minha dependência química estava muito avançada. Então, quando nós estamos no mesmo lar, a Pamela realmente descobre a verdade sobre isso. E quando a Pamela descobre sobre a dependência química, a Pamela entra em um estado onde ela vai orar para o Senhor e falar, Deus, eu não casei para isso. Não foi esse tipo de homem que eu pedi para o Senhor. Nossa. E é muito interessante porque quando a Pamela ela vai orar ao Senhor, o Senhor responde a Pamela. E ele responde ela falando assim, eu tenho uma promessa sobre a vida do seu esposo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu tenho algo sobre a vida dele. Tenha paciência. Deus sempre responde, né? Deus sempre responde. E uma promessa que é feita, ele é fiel, para cumprir. Amém. E ali a Pamela recebe essa palavra do Senhor. Mas ao mesmo tempo, as coisas começaram a ficar muito complicadas, porque nós começamos a vender tudo. Eu começo a vender os carros, vendemos apartamento. Vendemos tudo, eu saio do emprego, que foi a primeira coisa que aconteceu, foi a saída do emprego, porque no período da noite você está querendo usar droga, e de manhã como que você acorda para ir trabalhar? Você não consegue. Vocês começaram a